vou apresentar aqui uma série de slides. Então, assim, começou a gravar agora, né? Então, a ideia dessa quinta aula vai ser baseada nos anos de oposição parlamentar. Eu vou explicar um pouquinho o que essa expressão quer dizer, né? Que ela é baseada num texto do Lincoln Seco, né? Que é um historiador que publicou um livro sobre a história do PT. Então, vou apresentar uma sequência de slides aqui e a gente depois conclui e eu abro para que vocês acrescentem, né, alguma coisa, uma vez que uma história de um partido é algo muito difícil de você conseguir reunir todos os elementos, né, que compõem essa história. Então, ela acaba sendo um recorte, né? E aí, caso alguém queira acrescentar alguma informação ou tirar alguma dúvida que, de repente, eu saiba também aprofundar mais um pouquinho, a gente conversa depois. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E também vou pedir desculpas para vocês, porque caso chegue alguém, eu tenha que interromper para abrir a sala, porque eu nunca lembro de que eu tenho que colocar mais alguém para me ajudar nessa tarefa, né? Aqui. Me fala se vocês estão vendo aí o slide. Estamos sim. Beleza. Então, esse é o slide então, da quinta aula, né? A gente já vê logo uma foto aqui do Lula com o Fernando Henrique. E depois eu disponibilizo ele também no grupo do curso, né, no grupo da turma, em PDF, né, que foi uma das coisas que eu aprendi na pandemia também, né, salvar os arquivos em PowerPoint em PDF para que eles não sejam alterados se a gente for apresentar eles num outro computador, no outro notebook e tal. Então, esse período que a gente vai conversar hoje, ele pega os anos de 1990 até 2002, né, que é quando o PT chega, enfim, ao governo, com a vitória eleitoral do Lula e do José de Alencar. A divisão, mais ou menos, dessa aula, né, se dá aqui através desses tópicos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão do socialismo, essa expressão socialismo real. Tem uma galera que não gosta muito, eu particularmente também não gosto, mas ela é muito usada para a gente entender as experiências, né, que aconteceram ao longo da história de socialismo, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Que no final dos anos 80 e começo dos anos 90 a gente tem dois acontecimentos importantes. A gente vai conversar um pouquinho também sobre o primeiro congresso do partido, que vai se dar em 1991, o governo Collor, né? E aí depois a queda do governo. Essa ideia de institucionalização do PT, né? Que o Lincoln Seco, né, que vai usar essa expressão oposição parlamentar, ele também vai chamar de oposição institucional. Alguém está entrando, então eu vou pedir licença para vocês para abrir a sala para ele. É o companheiro Fabiano Emerick. Seja bem-vindo, companheiro. A gente vai conversar um pouquinho sobre as eleições de 94 e 98, né, que é quando surge o Fernando Henrique Cardoso como candidato. Um pouco das, digamos assim, medidas que ele vai implantar no país, né, consolidando a experiência neoliberal aqui entre nós. E para a gente chegar, então, depois na campanha de 2002, que é quando o PT chega ao governo. Beleza? Bom que tem o Fabiano aí de História, que pode até ajudar aí em caso falhe alguma coisa aqui na memória. A gente tem a eleição do Collor em 89, né? Na última aula, a gente termina ela na eleição do Collor, né? Então, conversando um pouquinho sobre a questão de como a imprensa vai jogar sujo com a candidatura do Lula, como que a própria equipe, né, que organizava a campanha do Collor usa, né, a ex-namorada do Lula, né, a Miriam Cordeiro, a filha do Lula, Lurian, né,
E aí o fato é que... Mais alguém está pedindo para entrar? Grande Leopoldo. Leopoldo, secretário de Juventude de Macaé, do partido, seja bem-vindo. Né? Então, o fato é que se dá a eleição aqui, né, o PT perde, né, e entra, então, o Fernando Collor de Mello. Gente, eu vou pedir só desculpas para vocês em relação a essa... Eu tenho que parar, porque eu tenho que primeiro aprender como colocar mais alguém para estar permitindo essa entrada dos alunos, tá, gente? Eu ainda não... Eu sempre penso em fazer isso, mas né, acabo esquecendo. Mas então o Collor vence em 89 e no finalzinho, né, do ano a gente tem a queda do Muro de Berlim, que seria um dos símbolos, né, desse mundo bipolar, de Guerra Fria, de socialismo versus capitalismo, socialismo barra comunismo, enfim. O muro tinha sido construído em 1961, né, e por conta da pressão da Alemanha Oriental, né, então, diante do cenário, né, de que a Alemanha Ocidental acompanhava o desenvolvimento oferecido pelas experiências capitalistas, o fato é que essa pressão, né, de uma forma bem resumida aqui, claro, vai fazer com que, num determinado dia lá, surjam rumores, né, de que havia sido liberada a passagem dos moradores da Alemanha Oriental, que já estavam migrando aos montes, né, para a Alemanha Ocidental, e aí eles optam em derrubar esse muro. A mídia vai explorar muito bem isso como sendo o início, né, digamos assim, do fim da experiência socialista, né? E junto com a questão da queda do muro, a gente vai ter também o fim da União Soviética em 91, né? Então, assim, o país, né, ou a união de países que representava o auge da experiência socialista, começa a ruir por uma série de fatores, né? Tem várias explicações para o fim da União Soviética. Alguns apontam que talvez o país não tivesse conseguido acompanhar a mudança no sistema produtivo, né? E aí se manteve dentro do modelo que a gente convencionou chamar de fordista, né? Produções em larga escala, enquanto que o mundo já estava adotando o modelo toyotista. Outros pegam um pouco a tragédia de Chernobyl, né? Para destacar como prelúdio do fim da União Soviética, uma análise um tanto quanto forçada, mas o fato é que a União Soviética, em 91, se esfacela e aquelas repúblicas, então, que compunham esse grande conjunto, né, de países socialistas vai aos poucos se fragmentando. Né? Era inevitável, então, que o PT, um partido que, desde a sua origem, né, reivindicava ser um partido socialista, também parasse para pensar o que fazer diante desse cenário. Né? Então, esses dois acontecimentos eles vão marcar bem as reflexões do partido nos anos 90. Como eu falei, o Collor assume em 90, né? Ele venceu em 89 e assume em 90, num estilo um tanto quanto espalhafatoso, num partido pequeno, os mais jovens. É legal a gente fazer essa conversa assim com pessoas da mesma faixa etária e outros mais jovens, porque aí tem essa questão que a gente tem que levar em conta, né? Do fato que não vivenciaram esse momento, né? Mas o Collor ele tinha um estilo bem midiático, né? Então eu lembro bem dele aparecendo na televisão dirigindo motos importadas, lembrando que nesse período aqui a gente tinha uma dinâmica de muitos produtos não serem disponíveis aqui entre nós, né? Então, eu lembro que na minha juventude eu gostava muito de rock, então tinha muito disco que não tinha saído aqui no Brasil ainda. Então você só conseguia gravando em fita cassete de alguém que tinha o disco. Então, muito instrumento musical não era vendido aqui, e motos também. E aí eu lembro de uma reportagem
do Collor dirigindo uma moto Kawasaki, que aí depois se descobriu que ela tinha sido contrabandeada. Mas, enfim, ele dirigia, pilotava jet ski, era um camarada que, durante o primeiro momento de governo, ele foi muito enaltecido pela mídia por essas características, digamos assim, de saber explorar esse lado jovial dele, enfim. Mas o fato é que ele, logo no início do governo, ele anuncia o seu pacote, né, econômico e que começa confiscando a grana de quem tem caderneta de poupança e outros investimentos no banco, congela salários e congela preços também no mercado para combater a inflação. Os mais jovens, eu às vezes converso isso também na sala de aula, não conseguem visualizar o que seria uma inflação desse período, né? Então, assim, hoje as coisas no mercado estão aumentando muito, né? Mas ainda assim, nesse período dos anos 80, né, a inflação era algo assim absurdo, dos preços aumentarem ao longo do dia, né? Então, quem aí tem a minha faixa etária, a gente conversou isso na primeira aula também, né? Vai lembrar daquela profissão do etiquetador de supermercado, né? Era o camarada que trabalhava o dia inteiro colocando preço, etiqueta em cima de etiqueta, do preço dos produtos no supermercado. Mas o Collor, de certa forma, mesmo não fazendo parte, né, de um partido grande, ele era do PRN, Partido de Reconstrução Nacional, ele consegue ali um apoio num primeiro momento, né? E o PT? O PT, em 1990, entende que precisa discutir a questão do socialismo, né, que vinha atravessando dificuldades depois da queda do Muro de Berlim e vai se intensificar com o fim da União Soviética, resolve organizar o chamado Foro de São Paulo, né, que seria uma organização com partidos e movimentos de outros países da América Latina e também do Caribe, para refletir sobre o socialismo. Na última aula, eu lembro que eu falei sobre essas questões de como o partido, né, que é uma das críticas que a produção acadêmica costuma fazer, né, em relação à questão da comunicação. Né? O PT nunca teria investido pesado, como os partidos comunistas do mundo e o próprio Partido Comunista Brasileiro, em imprensa. Né? Por exemplo, jornal impresso, nessa época dos anos 90, né, a gente estava longe de ter as redes sociais, etc. Então, assim, o PT nunca investiu em sua comunicação como poderia e como deveria. E essa experiência do Fórum de São Paulo ela é curiosa e mostra um pouco o que é isso. Porque se você pega no YouTube, né, e aí durante esse período que eu venho fazendo as pesquisas sobre o partido, você procura no YouTube material sobre o Foro de São Paulo, produzido pelo PT ou pela esquerda, você não acha quase nada. Agora, produzido pela direita, o que tem de material sobre o Foro de São Paulo é uma coisa impressionante. Assim, são muitos vídeos, e aí, né, aquela pessoa que tem a curiosidade de saber o que é o Foro de São Paulo, ele vai ter acesso através da informação produzida por quem se opõe ao Foro de São Paulo. Então, isso é um ponto interessante da gente estar refletindo. Mas o fato é que, então, em julho de 1990, né, o PT puxa essa ideia que vai ser bem recebida. Depois acontecerão reuniões em vários países da América Latina e o Foro de São Paulo existe até hoje. Tá? Em 1991, o PT vai realizar o seu primeiro congresso. Né? Tem uma diferença entre encontro e congresso, né? Que quando a gente lê os documentos sobre o partido, né? E aí eu gosto sempre de recomendar o site da Fundação Perseu Abramo, que ali tem praticamente tudo nesse sentido, né? Seja através de livros ou através de textos em PDF. Então, são muitas e muitas resoluções, né? Produzidas pelos encontros e pelos congressos. Né? Então, assim, os encontros, eles discutem, né? Só para a gente entender um pouquinho a diferença entre um e outro, os encontros, eles discutem questões mais conjunturais, né? De curto prazo.
enquanto o Congresso ele vai discutir a estrutura do partido, as relações internacionais, vai discutir questões que dizem respeito a fatores que são estruturais ao partido, né? E nesse primeiro Congresso vai ter uma certa polêmica, né? Algumas polêmicas, né? Que é uma das marcas do nosso partido. Aqui a gente tem o símbolo dele, né? Que é uma borboleta, e a própria ideia da imagem da borboleta ela gera polêmica, né? Eles vão entender a borboleta como uma questão de metamorfose, né? Então você tinha um grupo que estava defendendo o PT das origens, né? O PT ali dos anos 80, do Manifesto Petista, do Colégio Sion, já identificando no partido, né, uma certa descaracterização, né? É bom lembrar que o partido tinha eleito em 88 várias prefeituras, então já começava esse processo que o Lincoln Seco vai chamar de institucionalização, né? Então já surgia também essa ideia que gera arrepio em alguns, né, de refundação, né, de refundar o partido, né, como se o partido, por conta da derrota em 89, precisasse rever várias outras questões. E essa questão da borboleta e da ideia de metamorfose, ela vai ser interpretada por alguns como se houvesse um grupo dentro do partido que quisesse mudar a característica que havia sido afirmada no quinto encontro do partido, que é considerado o encontro que vai definir o PT como ele realmente deveria ser, né? E aí é essa ideia de caráter dirigente ou caráter interlocutor, né? Se o partido ele deveria conduzir as massas ou se ele deveria estar dialogando e apresentando alguns projetos para fazer uma espécie de mediação entre a população e o governo, né? Aqui tem uma emenda aí, para a gente entender um pouquinho como é que era esse clima, né? Aqui tem uma emenda interessante, que depois ela vai ser retirada, que vai dizer que o PT sempre se recusou a eleger, a partir do seu próprio juízo, a confrontação armada, tá? Como caminho de construção socialista. Indo além nesta definição, nos afirmamos agora como uma organização adepta da não violência. Quer dizer, hoje, olhando esse trechinho aqui, fica um pouco descontextualizado, né? Mas é bom a gente lembrar que o PT abrigava, né, no seu seio ali no início e até hoje, né, pessoas e militantes que tinham participado da luta armada. Então, esse era um debate que ainda nos anos 90, no início dos anos 90, estava presente nas discussões do partido, né? Então, o partido deveria considerar a questão da luta armada para chegar ao poder, e aí uma galera vai propor isso, que ele tem que deixar claro que o PT não é adepto da luta armada, mas essa emenda ela vai ser retirada, tá? Então, não vai ser nesse momento ainda que isso vai ficar claro. É uma questão importante que vai ser decidida nesse Congresso, vai ser a expulsão, né, tanto da causa operária quanto da convergência socialista, que depois vai formar o partido da causa operária, o PCO e o PSTU, né? E aí eles proíbem, determinam que está expressamente proibido que as tendências, sejam elas quais forem, tenham uma imprensa externa, ou seja, você poderia produzir um material de comunicação para os seus membros, mas não ter um jornal, por exemplo, como a Convergência Socialista tinha, né? Sede própria também estaria proibida, e a questão das finanças, isso deveria gerar em torno do partido. Nesse primeiro congresso, eles vão também deixar claro a questão da democracia, tá? Hoje isso é muito claro para a gente, mas na época tinha toda uma construção midiática de que o PT não seria democrático, o socialismo seria contrário à democracia, né? Você tinha muitos militantes que haviam se colocado contra a ditadura militar, que não faziam questão da experiência democrática e deixavam isso claro. Então, essa discussão sobre democracia também estava presente nos anos 90. E aí o
PT vai afirmar isso, né? Que ela é um meio e também um fim, e isso significa dizer, significa recusar todo e qualquer tipo de ditadura, inclusive a ditadura do proletariado, né? Que não pode ser outra coisa senão a ditadura do partido único sobre a sociedade, inclusive sobre os próprios trabalhadores. Então, o PT vai também abolir, né, a ideia de ditadura do proletariado. E também de social-democracia. Você tinha internamente e também entre alguns analistas a ideia de que o PT não seria um partido socialista, mas um partido social-democrata. Ele também vai combater isso nesse primeiro congresso, dizendo que não tem como a social-democracia ser um caminho para construir o socialismo que o PT estava propondo. Aqui, eu peguei essa tabelinha aqui só para a gente visualizar, né? Principalmente os mais jovens, mas é bom para a gente também rememorar, né? Como é que estavam as taxas de inflação ao mês nesse período que a gente viu e que a gente está conversando, né? Não sei se vocês conseguem visualizar aqui, mas a gente tem aqui em 1990, quando entra o Collor, né, você vê que o governo Sarney ele termina com a inflação de 82,39 ao mês. Tá? Isso aqui é uma inflação mensal, tá, gente? Então, assim, quem é jovem não consegue dimensionar, imaginar, não tem como, assim, que é uma coisa muito impressionante. Né? E eu não falo isso como assim, não, pô, ele está falando só porque ele é mais velho, ele acha que. Porque não tem nada de se vangloriar disso, não. Eu adoraria não falar que eu experimentei uma inflação desses índices, né? Mas aí o Collor entra aqui, ó, e aí ele praticamente zera a inflação, deixa ela bem baixinho aqui, né? Com a adoção lá do seu plano de governo, só que no começo de 91, essa inflação ela já está em 20,75. Né? Então, ele congela novamente os preços, inventa lá a Zélia Cardoso de Mello, né, que era a ministra dele, tinha caído por um envolvimento lá com outro ministro, esses folhetins da política, né? Então, quem é da minha idade vai lembrar que era o Bernardo Cabral, né? Acho que era o ministro da Justiça do Collor. Então, inventam lá um namoro, que na verdade depois vai se confirmar, ela cai. Mas o fato é que ele consegue derrubar a inflação mais uma vez, mas ela continua subindo até 1992. Tá? Então, só para vocês darem uma visualizada nessa questão da inflação. E aí, em 92, a gente tem o irmão do Collor, o Pedro Collor, muito parecido com ele, que vai dar uma entrevista no Roda Vivo e na Veja, falando horrores do governo do irmão e acusando, né, o ex-tesoureiro da campanha dele de que esse camarada, que era o PC Farias, comandava, né, esquemas extremamente promíscuos, né, com parlamentares, com ministros e tal. E aí o apoio ao Collor, que já não era lá grandes coisas, começa a ruir. O PT, num primeiro momento, e eu lembro disso muito bem, não via com bons olhos a derrubada do Collor. Né? É bom a gente lembrar assim, o Lula ele quase chegou lá, então ele era um nome muito forte nessa disputa. Né? Você tinha o Brizola disputando no campo da esquerda, mas o fato é que o Lula ele vinha se confirmando muito como uma liderança. Né? E aí, num primeiro momento, as lideranças do PT não se colocam contra o Collor. Eu lembro do Brizola também falando que defender impeachment era um absurdo, mas aí a UNE entra na jogada, né? A União Nacional dos Estudantes. Lindbergh Farias era um menino, né, do curso de Direito, se eu não estiver enganado, e aí eles saem às ruas, né, com as caras pintadas, e esse movimento ele vai ganhando uma força absurda que, de certa forma, puxa outros movimentos sociais para se envolver na questão do Fora Collor. O Collor cai no final de 92 e assume o Itamar Franco, que já chega colocando o PT em saia justa, porque ele convida a Luísa Erundina, que havia sido prefeita de São Paulo, né, derrotando o Maluf, então estava com a moral bacana no partido, e o Itamar Franco, que era do PMDB, mas era um camarada assim,
não tão definido ideologicamente, mas algumas pessoas não enquadravam ele como, digamos assim, compactuando com as ideias neoliberais como era o Collor, né? Então, ele tinha uma certa visão nacionalista sobre algumas questões, convida a Luiz Erundina individualmente, que gera uma confusão no partido, porque havia já um grupo que discutia se o partido deveria participar do governo Itamar, né? O partido, desde o início, se coloca na defesa de que o Itamar tome posse, porque havia toda aquela discussão se deveriam se convocar novas eleições e tal, mas o PT fica a favor da posse do Itamar, mas decide não participar do governo. E o Itamar vai, convida a Luiz Erundina e ela aceita. Então, para uma secretaria de administração, você tem uma tensão ali, né? Se a Luiz Erundina deveria ser expulsa e tal, ela recebe uma punição, fica suspensa e vai ficar pouco mais de um ano no governo. Depois vai ser demitida de uma forma constrangedora e aí sai mais à frente do PT. Vai sair, se eu não estiver enganado, em 1997. O 8º encontro, né, que vai acontecer em 1993, é um encontro, digamos assim, muito simbólico, porque vai ser o momento em que, pela primeira vez, o grupo que era hegemônico do PT perde as eleições internas, né? Então, aqui tem o resultado dessas eleições, na época, que era hoje a CNB, né? Era a Articulação Unidade na Luta, né? Esse grupo, que era um grupo que reunia trotskistas, né? E sindicalistas, principalmente, ele se divide, então eles vão compor a chapa uma opção de esquerda, que tinha reunido a galera que hoje é a articulação de esquerda, né? Mas o fato é que e também nessa outra chapa aqui, que seria o Na Luta, e o fato é que, pela primeira vez, o grupo hegemônico, que era a articulação dos 113, né? Originalmente falando, ela sofre uma derrota. Aí os textos, né, que refletem sobre esse encontro falam que pela primeira vez a esquerda petista vence a disputa interna. Isso vai gerar um problema para a questão eleitoral, né? Por quê? Porque o Lula já via a necessidade, e o grupo hegemônico já via a necessidade de ampliar as tendências, as alianças, desculpa. Então, assim, nesse encontro nacional, você vai ter um debate muito pesado sobre com quem o PT deveria se aliar. É bom lembrar, os mais velhos também vão lembrar disso, que o PSDB, nesse período, não é o PSDB que a gente conhece hoje, né? Então, deixa eu aceitar aqui quem está entrar, Hélio. Seja bem-vindo, Hélio. Então, assim, é bom a gente lembrar que o PSDB desse anos 80, anos 90, não é o PSDB que a gente tem hoje, né? Extremamente neoliberal. Tinha um grupo que, né, os textos classificavam como desenvolvimentistas, o Mário Covas era um deles, né? Então, era o grupo de São Paulo. Então, havia uma discussão interna no PT se o partido deveria se aliar com o PSDB nas eleições de 94. E o Lula era um entusiasta dessa ideia, tá? Lembrando que o Mário Covas tinha apoiado, o grupo do Mário Covas tinha apoiado o Lula nas eleições de 89. Houve um racha ali no PSDB, mas grande parte do PSDB apoiou no segundo turno o Lula contra o Collor, né? Um grupo ficou independente, outro grupo decidiu apoiar o Collor, mas assim, um grupo mais expressivo apoiou o PT. Então, assim, o Lula, diante, então, da vitória da esquerda nessa disputa interna, decide criar o Instituto Cidadania, que hoje é o Instituto Lula, né? E, assim, elaborar uma iniciativa que eu acho assim, uma das grandes sacações do Lula e do grupo dele, que são as chamadas Caravanas da Cidadania, né? Então, em 93, o Lula decide sair pelo país para conversar com as pessoas. E isso vai, assim, ter digamos assim, não de uma forma merecida, né, um registro da mídia, mas o fato é que ele fica presente no imaginário popular durante muito tempo. Quer dizer, nesses anos de 93. Vai realizar
várias caravanas reunidas, né, nesses títulos aqui que eu coloquei, né, que seriam as caravanas das secas, as caravanas das águas, das missões do Vale do Ribeira e do Vale do Jequitinhonha. Então, havia uma ideia no grupo que acompanhava o Lula que essas imagens deveriam ser usadas na campanha eleitoral de 94. Então, tinha esse interesse também. E, para além disso, já estava consagrada também essa expressão, né, o modo petista de governar. Em 94, o PT, né, aqui tem um trechinho, já governava 53 cidades, sendo 4 capitais. Porto Alegre, o PT é governada durante bastante tempo. Então, já tinha 17 deputados estaduais, 33 federais, um senador e 1.400 vereadores. Então, era um partido já, de certa forma, disseminado, né, no território brasileiro e já tendo reconhecimento, inclusive, internacional. Várias cidades governadas pelo PT vão ganhar prêmios e os prefeitos vão ficar tendo um reconhecimento que vai dissociar até mesmo do PT, né? Porque a mídia ainda, como sempre, né, via e criticava bastante o partido, mas alguns prefeitos, por exemplo, Antônio Palocci, né, que vai governar Ribeirão Preto, ele já, inclusive, privatiza, né, a empresa de telefonia municipal que havia na cidade, né? Então, essas iniciativas de alguns prefeitos que defendiam algumas ideias até contraditórias em relação ao partido, vai ganhar um certo reconhecimento da mídia. Nas eleições de 94, né, aqui tem os candidatos que vão disputá-la, né? A grande questão passa a ser o quê? E aí eu acho que isso aqui é um ensinamento muito importante para quem é petista. O Lula, em 94, era o franco favorito. Ele era o candidato que alguns diziam até que ganharia no primeiro turno. Só que aí, né, e aí a gente pode olhar aqui a questão dessa tabelinha aqui, né? Ó, quando você tem aqui o Itamar Franco, que está governando, né? Assumiu no lugar do Collor. Em julho de 94, eles adotam o chamado Plano Real. E aí a inflação vai lá embaixo, né? E aí, no final no último ano do governo do Itamar, você começa a discutir se vai se lançar quem seria o candidato, né, do governo. O Fernando Henrique, que era então o ministro da Fazenda, lembrando, né, a gente falou um pouco do Fernando Henrique na última aula, ele era respeitado internacionalmente, um intelectual, sociólogo, então cai como um candidato ideal para o governo do Itamar. E ele era do PSDB já, né? Lembrando também, a gente conversou sobre isso nas outras aulas, o PSDB ele surge de uma dissidência do PMDB, né? Então, assim, não era nesse momento, voltando assim, enfatizando o partido que é hoje. Né? Mas então você tem uma série de candidatos, o Brizola aparecendo novamente como uma liderança de esquerda, o Enéas, né, que surge com um estilo bem explosivo e vai ter uma certa popularidade. A gente tem aqui o Esperidião Amin. Esse outro camarada aqui da direita, eu acho que é o candidato do PRN, que era o partido do Collor, que agora vai me faltar o nome. E aqui o Orestes Quercia, né, que seria o candidato do PMDB. Né? O Lula vai despontando, né, como o franco favorito. Né? Então, a gente tem aqui uma tabela que é legal de ver. Né? Aqui, em maio, né, de 94, o Lula tinha 42% das intenções de voto. E aí o Fernando Henrique é confirmado como candidato, ele faz um charme, né, dizendo que não pensava ser, e aí eles tinham preferência por aquele Antônio Brito, eu lembro, era um barburinho do PMDB, mas o Antônio Brito decide retirar a candidatura, e aí sobra o Fernando Henrique, ele que já tinha dado várias declarações nos anos 80 de que se via como candidato a presidente, mas aí fez aquele charme todo,
e aí depois se confirma como o candidato a presidente, né? Vai receber, né, o apoio da mídia, né? Fernando Henrique, eles vão fazer uma aliança com o PFL. Quem é mais velho vai lembrar que o vice do Lula, que era o José Paulo Bisol, vai surgir uma denúncia muito covarde contra ele de beneficiar, enquanto senador, né, pessoas do grupo dele no Rio Grande do Sul, são através de empréstimos bancários, uma acusação que nunca vai ser comprovada, né? Mas aí o PT é obrigado a lançar uma chapa puro sangue, né? E aí quem vai substituir o Bisol vai ser o Aloysio Mercadante, né? Um pouquinho antes tinha sido aprovada uma lei, essas leis que são encomendadas para o momento, né, que proíbe o uso de imagens externas na campanha na televisão. E aí todas aquelas imagens que o PT tinha das caravanas da cidadania, que provavelmente teriam um efeito simbólico muito bacana, elas são proibidas de ser usadas, né? E aí aqui a gente vê então o quadro, né? O Lula em maio está em 42% nas pesquisas, começa a cair e o Fernando Henrique a subir, e o fato é que assim, os demais candidatos assim, têm resultado bastante inexpressivo, né? E o Fernando Henrique vai ganhar no primeiro turno, né? Aqui tem um mapa que é legal da gente olhar, né, porque você vê como que foi a votação, né? Então, o PSDB praticamente venceu em todos os estados, né? Aqui tem, nesses quadrinhos pequenos, a proporção dos votos válidos, né? Então, quanto mais clarinho, ficou em 30% e 50%, e quanto mais escuro, bateu perto de 90%. Então, o PSDB vai mandar muito bem em Roraima, manda bem na maioria dos estados. O PT ganha só no Rio Grande do Sul, né? Onde era bastante popular. E o PSDB vai ter uma votação pequena em Santa Catarina, menor, né, do que nos outros estados, em Santa Catarina e em Sergipe, né? Mas o fato é que essa vitória aqui do Fernando Henrique, ela cai como uma bomba no PT, que assim, é bom a gente fazer o paralelo com os dias de hoje, depois a gente pode até conversar um pouco sobre isso, né? Que o fato de estar à frente nas pesquisas, muito tempo antes da eleição, não é sinal de que a vitória é certa, né? E havia uma galera em 94 que já começava a discutir ministérios, por exemplo, e aí o resultado chega com muito impacto, né? O governo do Fernando Henrique vai ser marcado por uma pena a gente não ter aqui o Nunes nem o Benes, que são do Sindipeto, né? Mas o governo do Fernando Henrique ele vai ser marcado, né, por, digamos assim, medidas impopulares do ponto de vista progressista, né? E aí uma delas vai ser justamente colocar em votação o fim do monopólio estatal do petróleo, e aí os petroleiros, através da FUP, vão fazer a maior greve, né? Que é considerada a maior greve dos petroleiros, dura 32 dias, e o governo vai reagir de uma forma bastante opressiva, né? Demitindo vários petroleiros. A greve vai ser considerada ilegal, o Exército vai ocupar várias refinarias que estavam, né, ocupadas por petroleiros, mas, enfim, essa greve ela vai gerar um movimento de solidariedade muito grande, né? Tem a frase, né, somos todos petroleiros, isso já em 95, mas o fato é que os petroleiros são obrigados a encerrar a greve depois de 32 dias, e o resultado para eles vai ser assim, catastrófico no sentido até mesmo individual, né? A principal liderança da FUP, que agora vai me falhar o nome, era do PT, então vai ser demitido e depois anistiado. Então, vários petroleiros nesse período vão sofrer a mão dura do Estado através do governo do Fernando Henrique Cardoso, que vai ser também um governo muito caracterizado pela privatização, né? A Vale do Rio Doce, sendo uma dessas empresas e uma das nossas principais empresas, vai ser vendida no governo do Fernando Henrique. Eu lembro das manifestações, né, no centro do Rio, né? E aí eu até descobri, né, pesquisando aqui, uma imagem muito interessante que o PSDB está fazendo propaganda hoje, de quantas privatizações o Fernando Henrique fez comparando com o governo Bolsonaro.
né? Eles pegam isso como um fator positivo, né? O Fernando Henrique teria privatizado, né, nos seus 8 anos de governo, 63 empresas estatais. Enquanto que o Bolsonaro, né, eles pegam isso para criticar, né, o governo Bolsonaro, que estaria muito lento nas privatizações. O governo Fernando Henrique vai ser marcado por alguns escândalos, né? E é bom lembrar que, no seu primeiro mandato, na Câmara dos Deputados, vai surgir uma ideia da emenda da reeleição, né? Que o Fernando Henrique vai dar entrevistas que era contra e tal, mas que uma movimentação partidária, principalmente do PFL, o PFL que hoje é o DEM, né? Que fazia parte da aliança do PSDB. Então, vai haver um esquema ali depois comprovado de compra de votos para o deputado votar a favor da reeleição. A emenda vai passar, né? O Fernando Henrique tinha uma situação muito favorável no Congresso. Esse camaradinho aqui que está na primeira página da Folha de São Paulo é o Ronivon Santiago. Ele vai ser pego numa gravação, né? Falando que tinha vendido o voto por R$200 mil. Então, alguns deputados também depois vão se descobrir que tinham vendido o voto, alguns vão ser cassados, outros perdoados, mas o fato é que isso aqui vai cair como uma bomba no governo Fernando Henrique, que vai gerar argumentos para o PT criticar também o governo, né? Só que, por outro lado, né, enquanto no momento bem próximo a essa denúncia da compra de votos, e havia toda também uma série de outros esquemas, né, de banco, aí alguém vai também lembrar do Proer, né, alguns bancos que faliram, e aí o governo Fernando Henrique vai salvar esses bancos, né, com somas absurdas de dinheiro, né, mas aí, né, como nem tudo é maravilhoso, tão maravilhoso assim, o PT vai sofrer também denúncias de 2 filiados importantes, né? Um, o Paulo de Tarso Venceslau, que era um ex-membro da ALN, né, que vai denunciar um esquema na Prefeitura de São José dos Campos, onde ele era secretário, e que seria um esquema que atingia diretamente o Paulo Teixeira. E o Paulo Teixeira era um empresário que emprestava a casa para o Lula morar, antes do Lula comprar o apartamento de São Bernardo do Campo. Então, essa denúncia, o próprio PT investigando vai confirmar que ela era verídica, era um esquema com empresas, né, de lixo na cidade, se eu não estiver enganado, mas era alguma empresa que prestava serviços à prefeitura, né? Só que isso vai, digamos assim, não vai ter muito retorno interno e o Paulo de Tarso vai, então, à imprensa. E aí, joga tudo no ventilador e, posteriormente, ele vai ser expulso, né? Há quem diga, tem textos que vão dizer que isso vai ser, inclusive, uma exigência do próprio Lula, né? Que ele teria arranhado muito a imagem do partido, sendo que a prefeitura, a partir do momento que soube da falcatrua, havia cancelado os contratos com aquela empresa ali, que não havia necessidade dele fazer esse estardalhaço todo, né? E o outro é o César Benjamin, que vai acusar o Zé Dirceu, então, que foi candidato a governo, né, de São Paulo, governador de São Paulo, de receber dinheiro da Odebrecht. Então, ele faz também um escândalo com isso, sendo que depois vai ser provado que são doações, naquela época, né, que eram todas doações legais. Mas o fato é que esses 2 camaradinhas aqui, eles vão causar um estrago ali nesse período aí do governo Fernando Henrique do primeiro mandato, e aí os parlamentares da situação vão usar disso para perguntar, né, se o Eduardo Suplicy iria pedir uma CPI, né, porque eles estavam querendo pedir uma CPI sobre a questão da compra de votos, né, e aí eles debocharam muito do PT nesse sentido. O PT agora vai pedir CPI de todos esses casos, mas o fato é que, e esse César Benjamin, inclusive, ele chega quase a ser agredido num dos encontros do PT por conta dessa denúncia. Aqui tem uma imagem do Lula e uma das suas tiradas, né, bem bacanas, que ele vai falar o Fernando Henrique, né, já havia, com a aprovação da emenda da reeleição, já se confirmava como um candidato para a eleição de 98, e o Lula vai fazer uma das suas críticas, né, ele
se referia ao Fernando Henrique como príncipe de Mônaco. E aí ele falava que o Fernando Henrique ele fala francês, inglês e javanês, só não fala a língua do povo brasileiro. O Lincoln Seco, né, dentro dessa ideia de institucionalização do partido, vai dizer que os anos 80 ele vai ser um ano que, de certa forma, vai gerar muitos impactos negativos no partido. Primeiro que você tem a experiência neoliberal, né? Então, um aumento do desemprego, um aumento das privatizações, isso gera um impacto nas mobilizações sociais de uma forma negativa, né? O funcionário e o desempregado, né, digamos assim, o funcionário que é terceirizado, o funcionário que não tem a sua estabilidade, ele começa a pensar, né, como participar de mobilizações e de greves. Então, o Lincoln Seco fala uma coisa interessante que é bom para a gente pensar, né, que ele diz que esse momento vai ser um momento em que as greves elas deixam de ser ofensivas, de reivindicar direitos, e elas passam a ser defensivas, de tentar manter os direitos. Mas o fato é que o governo do Fernando Henrique vai ser um governo muito impactante dentro dessa lógica do neoliberalismo, né? E isso, segundo o Lincoln Seco, vai gerar um impacto também no PT, porque o PT, ao se institucionalizar, e aí o que ele está chamando de institucionalização? É levar os quadros para, sejam os mandatos parlamentares, para serem assessores, né? Para trabalharem no gabinete, ou para os governos municipais e estaduais que o partido já tinha. A não preocupação, a gente falou disso na aula passada, a não preocupação com a questão da formação política faz com que o partido, então, que não faça parte dessa máquina, né, fique meio que acéfala. Né? E aí você tem, paralelamente a isso, um registro das filiações, do aumento de filiações, que não vai significar uma alteração, digamos assim, qualitativa no partido, no sentido da formação de quadros. Então, você teria uma queda na militância, segundo essa ideia do Lincoln Seco, né, que seria o outro lado dessa profissionalização dos militantes, que é um debate interessante da gente fazer, né? De pensar, pô, será que realmente é isso, né? Mas eu acho, assim, a impressão que eu aí é uma visão muito minha mesmo, né? Não tem a ver com os textos nem com o material pesquisado, é que, em geral, os membros da estrutura do partido eles acabam tendo também alguns cargos e aí ficam divididos nessas duas funções. Segundo um Lincoln Seco, isso vai ser prejudicial ao partido. Né? Em 1995, o PT faz o seu 10º encontro e aí o Zé Dirceu decide atender uma convocação do Lula de presidir o partido, né? Então o Zé Dirceu vai ser eleito e aí a grande discussão vai ser em torno da campanha, né, das eleições de 98. E, assim, eu sei que tem uma galera que não gosta do Zé Dirceu, eu sei que tem uma galera que acha ele stalinista, eu sei que tem uma galera que, assim, que tem muitas críticas ao jeito de fazer política do Zé Dirceu, né? Mas até mesmo os seus adversários no partido vão reconhecer a importância dele a partir desse momento, né? E aí a gente tem que fazer essa análise meio que sem juízo de valor, né? Mas o fato é que o Zé Dirceu ele vai ser importante nesse momento das eleições de 98, na questão da aliança, principalmente com o PDT, que vai gerar, assim, traumas muito intensos, e aí eu acredito que muitos de vocês lembrem, eu lembro, essa foto aqui, ela simboliza um pouco isso, né? Que é quando o PT tinha aprovado para candidato a governador o Vladimir Palmeira, né? E o PT Nacional intervém, no PT do Rio, para confirmar a aliança do PDT com o PT, que seria a Aliança Nacional, e aí fecha em torno da candidatura do Garotinho para governador. O Garotinho estava no PDT ainda, aí à direita dele está o Sérgio Cabral, né? Bem mais novo, Sérgio Cabral, que hoje está preso, né? E o Brizola ali levantando a mão da Benedita e do Garotinho. Então, assim, esse momento aqui, quem é do PT do Rio, assim, sente na alma, porque na época o Vladimir era um quadro
né, militante do movimento estudantil, era uma liderança muito bacana do PT, a galera gostava muito dele, eu particularmente também era um admirador do Vladimir, né? Aqui, só para a gente ter uma ideia também dessa questão do governo do Fernando Henrique, a gente está aí perto das eleições de 98, né? Aqui estão as taxas de desemprego, na média, que o governo pegou e que entregou, né? Então, a gente vê que... Eu vou pegar aqui do governo do Itamar. O Itamar, ele pega uma taxa de desemprego de 7,2 e entrega ela maior em 8,3 para o Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique pega ela em 8,3 e vai entregar com 12,2, que é mais ou menos a taxa que a gente tem hoje aí, que está em torno de 14%, né? Parece que caiu um pouquinho agora, está entre 12 e 14. Então, o Fernando Henrique, no seu segundo mandato, vai deixar uma taxa de desemprego muito elevada, o que vai gerar um pouco essa questão que o Lincoln Seco está falando, de desmobilização, de desânimo, né? Até mesmo entre a militância. Mas só que, paralelamente a isso, ele entrega uma inflação muito baixa, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, a inflação nos 10 anos do Plano Real, no ano de 98, que é o ano da eleição, a inflação estava em 1,65. Depois ela vai aumentar para 8,94. Mas ela é uma inflação considerada muito baixa. E para quem viveu a época da hiperinflação e da inflação muito alta, isso vai ser muito favorável, né? Do ponto de vista eleitoral. Então, se o Fernando Henrique não se garantia no debate sobre a questão do emprego, na questão da estabilidade econômica e do combate à inflação, ele fazia muito sucesso. E o PT, né, a maioria dos textos consultados que eu li, parece que não vai conseguir fazer esse debate de uma forma clara para a população, porque você tinha uma população favorável ao Plano Real, né? E o fato é que o Lula não vai conseguir, né, durante a campanha, encontrar o tom adequado para fazer esse debate. E aí tem toda uma crítica que não cabe a gente entrar aqui, né, de que muitos economistas do PT tinham um viés marxista, então não conseguiam traduzir isso para a população, enfim, mas tem aí um debate interessante sobre essa questão da economia dentro do PT que vigora até hoje. Nas eleições de 98, então, o cenário é diferente, né? O Fernando Henrique já começa com os números parecidos com o do Lula, né? na de 94. Ele vai cair um pouquinho. A gente tem aí o Ciro Gomes, né? Já se lançando como candidato, o Enéas mais uma vez. Mas o fato é que o Lula e o Fernando Henrique eles se aproximam um pouquinho ali em junho, mas depois o Fernando Henrique começa a se distanciar e ele vai vencer no primeiro turno mais uma vez, com 53% dos votos. Aí aqui tem o mapa do Brasil mostrando, né, como essa eleição ela acaba sendo um pouco parecida, né, em relação aos estados, mas a gente tem como diferente, né, em relação a 94, o Ceará, que vai dar uma votação maior para o Ciro, né, e o Rio e o Rio Grande do Sul, que vai dar para o PT, né, e o Rio de Janeiro por conta da aliança com o Brizola. O Brizola, assim, e aí eu estou falando, né, conjecturando, eu acredito que dificilmente algum candidato tenha conseguido, na história, transferir tantos votos como o Brizola conseguiu para o Lula, seja em 89, se você vê, né, as eleições de 89 no segundo turno do Rio, quanto nessa eleição de 98. Então, ele realmente era assim uma liderança muito importante para a esquerda nesse momento, né? O PT vai realizar o seu segundo congresso em 99. Vai ser aqui que eles vão decidir criar o PED, né, o processo de eleição direta, que vai ser colocado em prática em 2001, né? E o Zé Dirceu, então, vai ser eleito, né? Então, assim, o primeiro PED ele vai envolver 221 mil eleitores
e o Zé Dirceu vai ser eleito com 55% dos votos. Ele vai ter enfrentado o Raul Ponte, né? E aí os outros candidatos, de certa forma, não conseguem fazer com que tenha o segundo turno, né? O Ricardo Berzolini é um dos candidatos, que depois vai ser presidente do PSOL, do PT. O Marcos Sokol, que é daquela corrente do trabalho, né? É o que vai ter, no caso, menos votos. Mas o fato é que o Dirceu, então, se elege presidente nessas eleições de 2001. Tá? O PT vai ser, né, nesse processo aí de decisão se o Lula vai ser candidato mais uma vez, pela quarta vez. O PT sofre vai viver dois acontecimentos muito traumáticos e até hoje, não sei se alguém já teve interesse, né, em acompanhar esses casos, mas que são situações enigmáticas, apesar do resultado das investigações não confirmar nenhum caso nem outro que houve motivação política, né? Mas o Toninho do PT, que era um petista, eu andei pesquisando sobre ele, né? O camarada com a bandeira, com o bottom do PT, então até que o nome dele era Toninho do PT, então era um camarada daqueles que vivia o partido, né? E ele se elege prefeito e é assassinado com um tiro, e ao que tudo indica, não levaram nada, né? Então a família acredita que foi motivo político. Saiu um documentário sobre o Toninho do PT esse ano, né? Se alguém depois quiser pesquisar, né? Ele era urbanista, arquiteto, então assim, se alguém depois quiser pesquisar, tem imagens dele de época, de liderança estudantil. Então, assim, a família argumenta que o Toninho do PT foi assassinado por uma motivação política antes de exercer o mandato de prefeito, porque ele já havia denunciado esquema de empreiteira e tal, mas o fato é que as investigações mostram que não houve essa motivação política. E o Celso Daniel é a mesma coisa. O Celso Daniel ele vai ser sequestrado, né? O Celso Daniel seria o coordenador da campanha do Lula, era um dos caras considerados mais brilhantes do PT, e realmente, se você começa a pesquisar sobre o Celso Daniel, assim, é um camarada com a visão de cidade impressionante, né? Eu, assim, mal comparando e correndo o risco até de receber críticas pela comparação, acho que ele via a cidade assim um pouco como um Haddad, né? Um conhecedor muito profundo dos problemas da cidade, da questão do trânsito, ele era especialista na questão do trânsito. E o Celso Daniel ele vai ser assassinado depois de ter sido sequestrado. Acusam-se de uma forma assim, ao que tudo indica, covarde, como a mídia costuma fazer. Um amigo dele, né, que vai ficar conhecido na mídia como Sombra, né, que era o camarada que estava dirigindo o carro no dia que ele vai ser sequestrado. O camarada do PT, companheiro do PT, que vai acompanhar o caso do Celso Daniel, vai ser o Luiz Eduardo Greenhalgh, né, que falou com a gente aqui na segunda aula. Né? Mas o fato é que as investigações também comprovam que não houve motivação política na morte do Celso Daniel, não. Mas isso aqui vai gerar um trauma, né, na militância, né, principalmente de São Paulo. O Lula vai dar alguns depoimentos, mas vai ter muito cuidado em falar dos casos para que não seja interpretado como uso político, né, dos casos, mas é algo que incomoda o PT até hoje. Né? E no governo Fernando Henrique, é legal a gente também ter atenção a isso, da mesma forma que eu falei da questão dos índices, né, de estar em primeiro lugar nas pesquisas. Tem um livro que eu tenho até aqui em algum lugar, não sei se alguém já leu, deixa eu ver se eu achei ele aqui, que é Por que Lula? Enfim, não vou achar não. Tem um monte de livro aqui, não vou achar não. Mas tem um livro chamado Por que Lula? Que vai mostrar como que o Lula vai chegar ao poder, ao governo, né? Achei ele aqui. Não sei se... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Se eu tenho que... Ó, esse livrinho aqui, ó. Por que Lula? Que é do Alberto Carlos Almeida. E ele vai fazer uma análise muito interessante para mostrar como que
quem está no governo, ou seja, quem está à máquina, só perde por uma ação sua, e não do seu opositor, e não de quem está querendo assumir o governo, né? Que é outra análise interessante também. Por isso que eu gosto até de conversar, quando a gente está conversando assim, fala, ó, tem que ver como é que está a base do atual governo e tal. Assim, o governo Fernando Henrique começa, digamos assim, a ruir com um conflito aqui entre esses dois personagens, né? Os mais jovens talvez pode ser que alguém não conheça, mas um é o Antônio Carlos Magalhães, que era governador da Bahia, é o camarada que era do PDS, de certa forma considerado coronel, né, baiano, o ACM Neto, que é o prefeito de Salvador, né, da família, né, do clã, e o Jader Barbalho, que é do Pará. Então, os dois eram adversários, digamos assim, figadais, e na eleição para a presidência da Câmara e do Senado de 2001, né, o Antônio Carlos Magalhães, que era do PFL, que fazia parte da aliança com o PSDB do Fernando Henrique, queria que o Inocêncio Oliveira fosse o presidente da Câmara, tá? Em hipótese nenhuma que fosse o Jader Barbalho do Senado. O Jader Barbalho era o candidato à presidência do Senado. Então, o Antônio Carlos Magalhães fazia uma pressão para que o governo não apoiasse o Jader Barbalho e queria impor o nome do Inocêncio Oliveira. O PSDB, malandramente, vai orquestrando a candidatura do Aécio Neves. O Aécio Neves ganha a presidência da Câmara e o Jader Barbalho ganha do Senado. O Antônio Carlos Magalhães fica louco. E aí começa, se alguém quiser depois, tiver curiosidade de pesquisar, eu não lembro assim de barracos mais constrangedores no Congresso do que entre o Antônio Carlos Magalhães e o Jader Barbalho. Você pesquisar ali, tem vídeos assim deles se xingando assim de uma forma assim que eu não vejo nem, assim, talvez a gente pesquisando mais a fundo consiga encontrar alguns, mas a coisa ficou muito esquisita entre os dois. Aí o Antônio Carlos Magalhães começa a fazer oposição ao governo do Fernando Henrique. Lembrando que, né, só voltando aqui um pouquinho, o Antônio Carlos Magalhães ele era cotado para ser candidato a presidente, né? E o PFL, tem que começar a acelerar, gente, 11h24. O Antônio Carlos Magalhães ele era cotado para ser presidente, candidato a presidente. Tinha a Rosana Sarney, filha do Zé Sarney, que era a primeira colocada no PFL, né, para ser a candidata do PFL. E aí explode, né? Alguns vão lembrar o caso lá do dinheiro encontrado no escritório do marido da Rosana Sarney. Ela retira a candidatura e aí a galera do PFL fica mais indignada ainda com o Fernando Henrique. Alguns autores, e um deles é o Alberto Carlos Almeida, vão dizer que aí começa a derrota do governo. E aí começaria a derrota do PSDB, né? Nesse racha aí entre a base governista. O Lula, né, a gente já está mais ou menos perto, né? A gente termina nas eleições. O Lula, num primeiro momento, também fez um charme nessa questão de se seria candidato ou não pela quarta vez, né? Havia um grupo dentro do PT que achava que seria um erro insistir mais uma vez na candidatura do Lula, mas, por outro lado, o Zé Dirceu já vinha orquestrando o PT desde 95, tentou isso em 98, e agora, depois da confirmação, né, como presidente em 2001, o partido para que o Lula fosse presidente. E aí o Lula teria colocado duas questões, né, segundo algumas fontes, e uma delas seria que ele só viria candidato se o partido conseguisse ampliar as alianças e se colocasse esse camaradinho aqui para conduzir a campanha publicitária, que seria o Duda Mendonça. O Duda Mendonça era um camarada que tinha trabalhado para o Maluf, né? Tinha sido disputado pelo Fernando Henrique na primeira campanha, em 94, e aí eles começam a conversa, já disse, começa a tratar dessas questões com o Duda Mendonça. O Duda Mendonça, a primeira campanha que ele vai fazer publicitária para o PT vai ser essa aqui, que ele vai mostrar os ratos comendo a bandeira nacional, né, e dizendo que a corrupção teria que ser afastada, e começa a associar, então, o Fernando Henrique com esquemas de corrupção.
não sei quem lembra, mas o Eduardo Suplicy, nesse momento de indecisão do Lula, ele se lança para disputar a candidatura à presidência pelo PT. Né? E aí ele força o PT a fazer fazer a tal das prévias, né? Fazer prévias para a escolha do candidato. O Lula fica chateado, mas vai para as prévias e ganha o Suplicy com 85% dos votos. Não sei se alguém vai lembrar, mas eu lembro da imagem do Suplicy coletando assinaturas, né, em São Paulo para que ele fosse o candidato do PT. O Zé Alencar vai, então, ser visto como o candidato a vice mais qualificado para o Lula, né? Uma vez que se decide que o Lula vai ser o candidato, depois dessas prévias. E aí a negociação é bem tensa, né? O PT, grande parte do PT não aceitava a ideia de ter um empresário como candidato a vice do Lula, né? Então, aí aqui tem um trechinho, né? O Zé Alencar era dono da Coteminas, que é quem produz as marcas Santista e Artex, toalha, lençol, essas coisas. Faturamento de 774 milhões de reais em 2000, e era um empresário que tinha amelhado fortuna a partir do empenho pessoal. Nunca fez faculdade e ele também era do movimento sindicalista, só que do lado oposto do Lula, né? Que ele já tinha sido presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Nessa negociação aqui, mais uma vez, o Zé Dirceu vai mostrar, né, a sua maestria na condução, e mesmo com a contrariedade de alguns membros, a aliança com o PL é, então, confirmada. Nesse momento ali, né, já de efervescência eleitoral, o MST ocupa a fazenda do Fernando Henrique, né, que na verdade era dos filhos do Fernando Henrique. A imprensa vai bater nisso, né, terrivelmente. E aí, nesse primeiro trechinho aqui, dá para a gente ver, né, o clima. Né? Integrantes do MST invadiram, na manhã de ontem, a fazenda Córrego da Ponte, que pertence aos filhos do presidente. O governo classificou a ação dos sem terra de eleitoral e responsabilizou o PT. Né? O José Serra, que vai ser confirmado candidato do PSDB, vai explorar isso aqui bastante. Alguns textos vão dizer que, e aí eu sei que isso aqui também é outro ponto polêmico, né, que é a questão da carta aos brasileiros do Lula. Né? Assim, algumas análises explicam a vitória do Lula em 2002, uma com base nessa fragmentação da base governista do Fernando Henrique Cardoso, mas aí também seria só atribuir aos erros, né, do adversário a vitória do PT. Mas 3 elementos podem ser reunidos para explicar essa vitória. Né? E aí, claro, sem nenhum juízo de valor, uma delas seria a questão das alianças, né, de ampliar. Esse Duda Mendonça, ele tem para mim, né, no meu ponto de vista, tem uma sacação muito interessante, né, que ele vai fazer uma propaganda, né, que não sei se vocês vão lembrar, que é mais ou menos assim, mostra um rapaz preso por ter roubado energia elétrica. E aí a conta de luz dele era muito barata e ele fez um gato. E aí ele é preso. E mostra um outro caso de um rapaz que acha uma pasta com dinheiro no ônibus, né, e aí devolve. E aí a propaganda terminava assim: se você se identifica com algum desses casos, se você... mais ou menos assim, né? Se você reconhece algumas questões que te tocam nessas situações, você é um pouco PT. Você tem um pouco de PT. Ele vai pegar essa expressão, um pouco de PT, com base no argumento que é muito interessante, desses camaradas publicitários mesmo, que tem alguma genialidade, né? Que ele vai dizer assim, ó, aqueles que são muito PT, né, vão votar no PT. Só que os muito PT não vão ser suficiente para eleger o PT. Então, a gente tem que ir atrás daqueles que são pouco PT, que podem se identificar com alguma temática que o PT trabalha. E aí ele vai explorar isso em várias propagandas. Então, assim, isso, de certa forma, em alguns textos, considera que vai ser fundamental para que o PT amplie o seu leque
de eleitores. Então, você tem a política de alianças, o papel do Duda Mendonça e a carta do Lula aos brasileiros, que alguns vão chamar de carta, não de carta aos brasileiros, mas de carta aos banqueiros. Mas ali o Lula vai dizer que vai respeitar os contratos, enfim, que não vai fazer nenhuma mudança brusca, etc., etc., e aí meio que apazigua o ânimo do dito mercado, né? Que eles falam do mercado como se fosse uma pessoa. Né? Aí aqui tem um trecho dizendo isso, da questão do Zé Dirceu, que ele vai conduzir com maestria um processo molecular de centralização do PT, que em parte provinha das bases, sindicatos, prefeituras e parlamentares de todos os níveis. E aí o Perry Anderson, né, vai dizer que ele vai ser que o Dirceu vai ser o arquiteto do moderno PT e o estrategista da vitória de Lula. O que importa é que, sem a capacidade de direção e o punho forte de Dirceu nas decisões mais difíceis, como a intervenção no Rio, o PT não teria chegado à vitória em 2002. Né? Então, o Dirceu não à toa e vai ser o ministro da Casa Civil no governo Lula. As eleições de 2002 vão ter esses candidatos, né? O Zé Serra como candidato do PSDB, Garotinho, vem candidato, o Ciro Gomes, que vai ter o apoio do PFL, tá? Que do ACM, que estava revoltado com o Fernando Henrique, aqui o Zé Maria do PSTU e o Rui Costa Pimenta do PCO. Aí aqui tem os dados, né, dos números, né? O Lula, ele em junho está, né, na preferência nas pesquisas com 40%, vai cair um pouco porque o Ciro começa a subir, né? E ele ameaça o Lula, você vê que chega um momento que ele tem 28% e o Lula 33%, e o Serra com 16%. E aí aqui começa a campanha na televisão. E aí o Serra vai mirar no Ciro. E aí, né, dois fatos que vão marcar o Ciro. Um é uma entrevista que ele está dando na rádio, que aí o camarada faz uma pergunta para ele lá, e ele fala para o camarada, você tem que estudar mais um pouco, para deixar de ser burro. Então, essa expressão dele chamar o eleitor de burro vai pegar pesado, o Serra vai explorar isso em vários dias na televisão. E quando perguntam da Patrícia Pilar. A Patrícia Pilar era uma atriz casada com o Ciro, e aí perguntam qual o papel dela na campanha, e ele responde, o papel mais importante dela é dormir comigo. E aí, isso bem explorado pelo Serra, ele começa a perder pontos, e aí você vê que ele só vai caindo, né? De 20, e o Lula vai subindo, vai para o segundo turno, e enfrenta, então, o Serra no segundo turno. Aqui tem o mapa, né, da votação, mostrando como em Minas, Bahia, Paraná e Santa Catarina o PT vai ter bastante voto, né, entre 50% e 70%. No Ceará, o Ciro ganha mais uma vez, o PSDB vai ganhar em Alagoas e no Rio ganha o Garotinho. Né? Isso no primeiro turno. Né? O Garotinho termina em terceiro. O Garotinho, lembrando que era governador do Rio, então ele sai e entra a Benedita vai governar o Rio por um tempo. Aí aqui tem o resultado no segundo turno, né? O PT se fortalece no Rio, o Garotinho vai apoiar o PT. Curiosamente, né? Aí teria que procurar a explicação. No Paraná, que tinha dado mais votos ao PT, esses votos diminuem, né? Em Alagoas, o PSDB ganha, novamente, mas no Ceará o PT tem uma votação muito expressiva por conta do apoio do Ciro. O Ciro também vai apoiar o Lula no segundo turno. Né? Então, aqui a gente tem o resultado. Aqui a foto do dia da posse, né? Eles todos com uma visão assim, um tanto quanto séria. Né? Mas então o PT chega finalmente, em 2002, à vitória eleitoral. E aí, mantendo a tradição das aulas anteriores, né, a gente dedica, enquanto Partido dos Trabalhadores em Macaé, essa aula à memória do Marco Aurélio Garcia, que foi um dirigente importantíssimo do partido, secretário de Relações Exteriores, que faleceu em julho de 2017. Gente, falei muito, 11h36. Termino por aqui, aí na próxima aula a gente vai falar dos anos de governo, tá? Agradeço, então, a participação de vocês. Desculpa aí por ter faltado alguma coisa, mas alguma coisa sempre vai faltar, que a gente é muita coisa para falar. Hélio, grande abraço ali. E a gente vai
se falando aí, tá? Ok, Um abraço, Paulo. gente. Tchau, Abraço. tchau. 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 Boa Valeu, tarde. gente. Bom dia. Bom Bom final dia. de semana para todos.